Intubação endotraqueal de adultos para pacientes com a doença do coronavírus do ano de 2019. Eu sou o professor Samir Schneid. Hoje são 13 de junho de 2020 e essa apresentação está embasada no capítulo de sequência rápida de intubação do UpToDate, atualizada em 29 de abril de 2020. A pandemia mudou aspectos importantes na técnica tradicional de intubação endotraqueal. Eu abordarei a sequência rápida de intubação com os fármacos mais indicados nesse cenário, conforme a revisão do UpToDate, sendo que cada serviço pode ter protocolos diferentes, os quais, é claro, devem ser seguidos naquele ambiente específico. A técnica de intubação na parada cardíaca é semelhante, mas, obviamente, não envolve o uso de sedação e nem de relaxantes musculares. Essa apresentação inicia abordando alguns conceitos estudados no ensino médio e nas cadeiras do ciclo básico, que serão fundamentais para a compreensão do procedimento, como a anatomia da laringe e dos fármacos utilizados na sequência rápida. Seguem-se alguns slides muito importantes sobre aspectos específicos da sequência rápida de intubação durante a pandemia, publicados no UpToDate. São diretrizes. Cada serviço, repito, tem os seus protocolos. A seguir, são abordadas as indicações para intubação e as indicações para sequência rápida de intubação. Assuntos diferentes. Então, será abordada a sequência rápida de intubação de forma objetiva, mas abrangente. Para a revisão completa, sugere-se a leitura do texto de referência sobre SRI no UpToDate, bem como o texto escrito em português sobre laringoscopia direta que acompanha o material do curso de atendimento padrão da parada cardíaca. O paciente com Covid confirmado ou com suspeita da Covid. É importante ter checklists para tudo nesse ambiente de alto risco. A segurança da cena em primeiro lugar. No nosso meio, até fevereiro do ano passado, a intubação tradicional poderia ser treinada no modelo da esquerda. Desde então, o treinamento mudou, mas muitos dos princípios tradicionais continuam válidos e, na verdade, são mais importantes agora do que eram antes da pandemia. Tendo em vista a necessidade de intubação na primeira tentativa para minimizar os riscos para todos da equipe. Os conhecimentos do ensino fundamental e das cadeiras do ciclo básico que o profissional deveria levar na cápsula do tempo. O que o estudante de medicina tem que saber quando pega o carimbo? Do ensino médio. O que é aerossol? É uma suspensão de pequenas partículas sólidas ou de líquido no ar. Exemplos de aerossóis naturais são nevoeiro, neblina, a nossa cerração. Fumaça e poluição também são aerossóis. Os núcleos de gotículas transportadas pelo ar são partículas de secreções respiratórias com menos que 5 microns, ou melhor, 5 micra. Os núcleos de gotículas podem permanecer suspensos no ar por períodos prolongados e, portanto, poderiam ser uma fonte de exposição inalatória para indivíduos suscetíveis. Das noites de estudo no Gray. A cartilagem tireoide. O esôfago posicionado atrás da laringe. A epiglote,
a principal referência para as cordas vocais. O osso hioide, o famoso osso voador. E a estrutura mais importante desse slide, o ligamento ilioepiglótico. E, por fim, o nosso objetivo, as cordas vocais. O V invertido na laringoscopia direta. Da anatomia para a farmacologia. Passando pela velha química do ensino médio. À esquerda, a estrutura tridimensional da molécula de acetilcolina, conhecida do estudo da placa motora. Quando liberada, abre os canais de sódio e potássio, liberando a saída do potássio intracelular e a entrada do sódio do extracelular, o que desencadeia a despolarização da membrana celular e, em consequência, a contração da fibra muscular. À direita, se prestarmos atenção, são duas moléculas de acetilcolina presas uma à outra. Essa é a molécula da succinilcolina, o agente bloqueador neuromuscular mais utilizado pelo clínico. E aqui, a partir das bases da bioquímica, podemos compreender o risco de aumento súbito da calemia, da concentração sérica do potássio, quando se utiliza a succinilcolina em um paciente que tenha um aumento no número dos receptores para a acetilcolina nas fibras musculares do corpo. Por exemplo, um paciente que tenha sofrido um AVC há mais de 3 dias. O número de receptores tende a aumentar no hemicorpo comprometido, de forma compensatória e, naturalmente, se utilizarmos um fármaco que abre os canais de sódio e potássio de forma mantida por alguns minutos, as chances da calemia subir de forma ameaçadora para o miocárdio são razoáveis. Os 7 passos, ou os 7 P's da intubação endotraqueal na Covid-19 que nos protegem. Preparo, pré-oxigenação, pré-intubação, paralisia, proteção, passagem e pós-intubação. O preparo é o primeiro dos 7 P's que nos protegem. Comece organizando tudo. Listas de checagem são muito importantes. A reunião de instrução, o briefing, para a sequência rápida de intubação é fundamental. Aliás, a SRI é fundamental também. Não intube ninguém acordado. A tosse será um risco adicional para toda a equipe. Aspire, dilua e rotule os medicamentos que serão utilizados. Todo equipamento não essencial deve ficar fora da sala. Medicações que podem ser utilizadas na sequência rápida de intubação, todas devidamente identificadas. O próximo passo é definir a dose, diluir e rotular. O quinto item do preparo refere-se ao equipamento, sistema de aspiração fechado para conectar o paciente ao ventilador, bolsa máscara com filtro EPA e tubo endotraqueal com êmbolo na seringa de 5 ml para ocluir a extremidade com o conector. E o clamp leve, que será colocado após a confirmação da inserção na profundidade adequada. Os equipamentos essenciais que serão utilizados na sequência rápida.
Para a SRI, um número de 3 profissionais provavelmente será suficiente. Um colega habilitado para o acesso cirúrgico deve estar disponível e paramentado no lado de fora da sala. Todos devem higienizar as mãos e vestir os EPIs sob supervisão. Vejam, essa é uma proposta de organização da equipe que vai entrar na sala para realizar o procedimento de sequência rápida de intubação. Estamos num ambiente de alto risco de contaminação. O médico deverá se posicionar na cabeceira do paciente, tendo à sua direita uma enfermeira para auxílio e à sua esquerda um fisioterapeuta também para auxiliar no eventual posicionamento do paciente. Aqui ficará o cirurgião, então, paramentado, aguardando a necessidade, se ocorrer, de realizar um procedimento de cricotireoidostomia. E alguém para registrar os dados que depois serão analisados no debriefing, na reunião de consolidação, que é fundamental. Conforme a tabela do UpToDate, os EPIs sugeridos são máscara N95, escudo facial que cubra a fronte e as laterais do rosto, luvas duplas, avental, gorro e propés ou botinas descartáveis. Para o segundo P da sequência rápida, a tabela do UpToDate na COVID sugere utilizar máscara não reinalante com oxigênio a 100%. É isso que está sugerido pelos autores. Inclusive, sugerindo um fluxo de oxigênio baixo ou moderado. É o que está descrito. Colocando na tabela, está colocado entre parênteses um fluxo de 10 a 15 litros por minuto. Se a saturação do paciente não passar de 93%, o texto sugere utilizar a bolsa-máscara de forma passiva, ou seja, permitindo passivamente aproveitar as respirações do próprio paciente, utilizando sempre o filtro EPA e a válvula de PIP, se tiver no dispositivo, claro. Os autores recomendam a técnica TENAR com 2 socorristas para garantir um selo justo da máscara no rosto do paciente. Sugerem ir aumentando o oxigênio gradualmente. As ventilações ativas sincronizadas não são recomendadas, a menos que extremamente necessárias. A técnica para oxigenar os pacientes COVID. A máscara não reinalante com reservatório cheio, ajustada adequadamente no rosto, na ponte nasal do paciente, e a colocação da máscara cirúrgica, cobrindo então as saídas aqui da máscara de Hudson. Enfermeira Flávia, executando a manobra de abertura da via aérea com região tenar 2 socorristas de forma correta. Observe as 3 forças simultâneas. A pressão na parte rígida da máscara, a tração da mandíbula pelo seu ângulo na direção da máscara e a hiperextensão do pescoço para a abertura da via aérea. Somente então ela irá pedir para a técnica que segura a bolsa executar a oxigenação ou, em casos extremos, a ventilação, comprimindo sempre gentilmente a bolsa. A tabela recomenda evitar
alto fluxo, tipo flush rate. Também recomenda evitar a cânula nasal. Inclusive, a técnica de oxigenação apneica, recomendada recentemente para a sequência rápida. Os autores sugerem elevar a cabeceira ou realizar um Trendelenburger reverso. Deve-se também evitar a ventilação com pressão positiva utilizando a bolsa máscara, recomendação que já estava bem estabelecida para a própria sequência rápida antes da Covid e que agora se torna ainda mais importante em função da segurança do paciente e da equipe. Se precisar ventilar com a bolsa, use volume baixo e frequência alta. Pré-intubação, otimização. Então, antes de iniciar a administração dos fármacos para a sequência rápida de intubação, que podem instabilizar hemodinamicamente os nossos pacientes, é importante repor volume para aqueles doentes que necessitem de reposição de volume. 500 mililitros de soro fisiológico naqueles pacientes que não estão com sinais de congestão pode ser uma boa iniciativa. Evite se houver risco de síndrome da disfunção respiratória aguda dos pacientes adultos, né? Um push de epinefrina 10 microgramas intravenoso. É uma sugestão dos autores do UpToDate para aqueles pacientes que estão hipotensos antes de iniciar as medicações da sequência rápida. Nora contínua pode ser necessária para pacientes instáveis hemodinamicamente antes ou depois da sequência rápida de intubação. O quarto P, que nos protege, é a paralisia com indução. Use doses altas de agentes bloqueadores neuromusculares. Por exemplo, rocurônio, 1,5 mg por quilo. Succinilcolina, 2 mg por quilo. O objetivo é o início rápido da apneia e a eliminação da tosse. O quinto P que nos protege é o P mais importante. Se não nos protegermos adequadamente, duas consequências serão inexoráveis. A primeira será reduzir a equipe. E a segunda será aumentar o número de pacientes para atender. O sexto P que nos protege é o momento de passar o tubo. A equipe precisa definir o profissional mais experiente e o texto do UpToDate sugere técnica supraglótica como resgate para a tentativa frustra. Além disso, orienta confirmar rapidamente a profundidade de inserção do tubo, posicionando entre os números 19 e 22 na altura dos dentes incisivos superiores antes de inflar o balonete. O sétimo P que nos protege é o P da pós-intubação. Passou o tubo? Qual o manejo? Primeiro, confirma a profundidade. Segundo, infla o balonete. Terceiro, clampeia o tubo e pode retirar o êmbolo protetor. Conecta o capnógrafo e o sistema fechado de aspiração com filtro EPA, conectados ao aparelho de ventilação mecânica devidamente configurado. Os autores do UpToDate recomendam confirmar a posição do tubo antes de colocá-lo ao aparelho de ventilação mecânica. O motivo é óbvio. O risco para o paciente e para toda a equipe se o tubo estiver no esôfago.
Na sequência rápida do paciente COVID, recomenda-se ocluir o tubo com o êmbolo de uma seringa de 5 mililitros aplicado ao conector do TET, que tem um diâmetro padrão. Além disso, uma seringa de 10 mililitros, cheia de ar, poderia já ser acoplada à válvula para inflar o balonete assim que a profundidade do tubo for confirmada. É óbvio que, para pacientes COVID, o clínico não poderá usar um guia, um estilete, dentro do tubo. Não teria como colocar o êmbolo protetor. Por isso mesmo, a avaliação para vias aéreas difíceis antes de entrar na sala, o posicionamento correto do paciente antes do procedimento e a técnica bimanual de intubação durante o procedimento poderão ser salvadoras para o paciente e para toda a equipe. Aqui está uma sugestão que não consta no UpToDate, uma sugestão nossa de posicionamento e de proteção da equipe com o box de acrílico. Passou o tubo, está no 22, insufla o balonete com 10 mililitros de ar e pode clampear para retirar o êmbolo de proteção e conectar a bolsa com filtro EPA e capnógrafo para iniciar a confirmação clínico-capnográfica ou o sistema fechado de aspiração com filtro EPA conectado ao aparelho de ventilação mecânica conforme protocolo institucional. No caso de intubação em parada cardíaca, a confirmação clínica do posicionamento do tubo seria mais importante, porque o capnógrafo poderá não detectar dióxido de carbono, apesar do tubo posicionado adequadamente na traqueia. Isso em função do baixo débito cardíaco. Então, primeiro, deve-se conectar o tubo à bolsa máscara com o capnógrafo e com filtro EPA para testar o posicionamento. Toda a equipe olha para o tórax enquanto a enfermeira ausculta o epigástrio. E o médico autoriza a fisioterapeuta a comprimir a bolsa de ventilação e completar a ausculta sistemática dos 5 pontos, incluindo a axila esquerda e direita, nessa ordem, bem como verificando a pressão parcial do dióxido de carbono ao final do volume corrente no tubo. Quando terminar as 6 compressões da bolsa, correspondentes à confirmação clínica. Por fim, o médico está segurando o tubo até então, e nesse momento o tubo deverá ser adequadamente fixado. O sistema fechado de aspiração, as configurações da ventilação mecânica são específicas para a COVID, para o paciente e para os recursos disponíveis. Se possível, as intervenções devem ser organizadas para reduzir as exposições da equipe e do ambiente. E American Heart Association, no guideline provisório para o atendimento da parada cardíaca do adulto com COVID, sugere essas configurações para o ventilador após a intubação do paciente sem pulso. Fração inspirada, 100%, ventilação controlada por pressão, limitar a pressão, o volume aproximadamente de 6 ml por quilo de peso ideal. Coloque o trigger em off para não ficar disparando o aparelho e gerando
um risco de barotrauma ou até mesmo de alto PIP. A frequência respiratória em 10 por minuto, os níveis de PIP devem ser ajustados de forma adequada para a hemodinâmica do paciente, ajuste os alarmes para evitar a fadiga do alarme e verifique bem todas as conexões. Limite as desconexões do sistema de ventilação, mas, quando muito necessário, lembre-se de clampear primeiro e desconectar no final da expiração. O doente deve ser mantido adequadamente sedado para minimizar as chances de agitação psicomotora e de consequentes desconexões. Após a intubação, você deve retirar os EPIs de forma sistematizada, supervisionado por um colega, e deve também higienizar as mãos e as áreas expostas do seu rosto e do seu pescoço. Então, em relação à sequência rápida de intubação propriamente dita, indicações. A gente, em primeiro lugar, intuba um paciente porque ele tem uma dificuldade de proteger as vias aéreas. Se não for o caso, a gente intuba porque o doente tem alguma dificuldade com a oxigenação ou com a ventilação. Fora da COVID, uma das alternativas seria a ventilação não invasiva. Funcionou, ótimo. Não funcionou, intuba. E, numa terceira circunstância, nós intubamos antecipadamente quando há a probabilidade de comprometimento da via aérea, como por exemplo na queimadura da via aérea, na anafilaxia. Essas são as indicações para intubar. Agora, vamos ver as indicações para a sequência rápida de intubação, que são aspectos diferentes. Nós fazemos sequência rápida de intubação quando o paciente não estiver numa situação muito grave, né? Obviamente, na parada cardíaca ou um paciente inconsciente, não faz sentido nós usarmos sequência rápida de intubação. Além disso, nós vamos usar sequência rápida de intubação quando a via aérea não for difícil ou que eu possa ter alguma margem de certeza de que conseguirei manejar esse paciente com outro recurso, com uma alternativa, depois que ele estiver paralisado. Certo? Então, essas são as indicações para a sequência rápida, né? Então, assim, em resumo, a sequência rápida, ela vai ser utilizada sempre, desde que o paciente não esteja extremamente grave ou inconsciente e que a via aérea não seja difícil. Contraindicações. Quando que nós evitamos intubar? Trauma contuso da laringe. Trauma penetrante das vias aéreas superiores. Edema da laringe ou supralaríngeo por infecção, queimadura ou anafilaxia. E quando que a gente vai evitar sequência rápida de intubação? Quando a via aérea for difícil, tá? Para não criar aquela situação de não consigo intubar, não consigo ventilar. O trauma é uma contraindicação para intubação orotraqueal? Não, o trauma não é. A importância da sequência rápida de intubação, no caso da COVID, é que diminui o risco do doente tossir e contaminar a equipe. Além disso, para o paciente também protege, porque, enfim, uma das questões é que até mesmo o laringoespasmo e outras complicações são evitadas com o uso da sequência rápida de intubação. E também o conforto, né, para o paciente. Vejam esta cena, a dificuldade que está sendo ali para intubar, né, a pressão arterial subindo, a saturação caindo, a frequência do paciente, né, então também é uma questão de conforto para o médico.
A técnica. Preparação. Devemos deixar todo o equipamento previamente organizado. Esse é um mnemônico que consta no UpToDate, muito interessante para a gente não esquecer tudo. O clínico precisa saber. Então, assim, é o stop maid. Para com a empregada, né? Tu tem que saber tudo que tu vai precisar, tá? De preferência, 2 acessos intravenosos. O laringoscópio. A lâmina curva, conhecida também como Macintosh, muitas vezes vem escrito aqui atrás, tamanho 3 para a maioria dos adultos, e a lâmina reta Miller, tamanho 2 para a maioria dos adultos. Tá? Na dúvida, é preferível que sobre lâmina do que falte lâmina. A bolsa máscara, quando utilizada nesse cenário, oferece risco de contaminação para toda a equipe. Tradicionalmente, para a sequência rápida de intubação, também se evita a ventilação com bolsa máscara, pois aumenta o risco de inflar o estômago e regurgitar e aspirar durante o procedimento de paralisação. Como deve ser preparado o material, né? O tubo endotraqueal. Tá? Então, tamanho 7, 7,5 para mulheres, 7,5, 8 para homens. Se o doente for, e todos irão, para a ventilação mecânica, a gente aumenta meio ponto, então fica 7,5 para mulheres, 8,5 para homens. A profundidade de inserção em torno de 22 centímetros, de 19 a 22 centímetros, evitando a contaminação do tubo. Tá? Use ele dentro do próprio plástico, né? Abre o plástico, testa e coloca lá de volta, lubrifica e coloca lá de volta. A seringa com 10 mililitros de ar cheia deve estar conectada aqui ao balonete, ao balonete piloto do balonete, e aqui é um clamp suave, né? Um clamp para a gente poder retirar o êmbolo protetor. Bem, em tempos de Covid, é muito importante que nós possamos antever dificuldades com a ventilação com bolsa máscara, se eventualmente ela for necessária. Mãos, gemidos. Barba, vai dificultar o selo. Obstrução, obesidade, vai dificultar o selo. Idosos, teremos dificuldades com o selo. Pacientes que não têm dentes, né? Teremos dificuldades com o selo. Pacientes com o pulmão rígido, né? A maioria dos nossos pacientes, teremos dificuldades com o selo. Tá? Bem, e a intubação difícil? Fundamental da gente antever essa situação quase que um limão azedo. Tá? Vejamos. Quando que a intubação vai ser difícil? História prévia de dificuldade. Distância tiromentoniana da cartilagem tireoide até o mento, até o queixo, menor que 6 centímetros. Incapacidade de hiperestender a cabeça por pelo menos 30 graus. Tá? Está aí colocado os principais critérios que antevêm a intubação difícil. Mas vamos aproveitar e revisar o limão. Tá? Vamos revisar o limão. Então, olhe externamente, avalie, tem uma regrinha, a malampate, se há obstrução ou obesidade e a mobilidade do pescoço, tá? Neck mobility. Vai dar um limão azedo. Para a gente cercar todas as possibilidades de vias aéreas difíceis nesse cenário. Então, Noel Rosa, obviamente, esse retrognata é uma via aérea difícil. Ó,
A avaliação pode ser feita dessa forma. Abre bem a boca, aqui deveriam ser os dedos do próprio paciente, tá? Se ele estiver colaborando, né? Aqui, a distância do osso hioide até o queixo, e aqui do hioide até a cartilagem tiroide. Então, 3 dedos, 2 dedos, 3 dedos. Tá? Malampate, obstrução, obesidade e a mobilidade do neck, do pescoço. Tudo azedo. Tá? Via aérea difícil. Pré-oxigenação, fundamental. Já comentamos como que deve ser feito, com segurança, até 5 minutos pré-oxigenando o nosso paciente, então. Por quê? Porque o adulto, se ele começar com uma saturação adequada, ele pode permanecer acima de 90 de saturação até 8 minutos, tá? Um adulto saudável, né? Até 8 minutos de apneia. Pré-tratamento. Tá? Então, passo número 3. Vamos ver. Considerar lidocaína. Diminui o reflexo da tosse. É indicada para quem tem pressão intracraniana aumentada e para pacientes com broncoespasmo. Contraindicada em pacientes que tenham Stokes, Adams, bloqueios sinoatriais, bloqueios intraventriculares, MOPS 2, BV terceiro grau, sem marcapassos. Então, assim, pacientes com bloqueios ou bradiarritmias importantes, né, a lidocaína, obviamente, está contraindicada. Dose, 1,5 mg por quilo IV, 2 a 3 minutos antes da intubação. Então, aqui nós temos na prática, xilo a 2%, o ideal é sem vasoconstritor. Administra-se, então, para um adulto com 70 quilos, 105 miligramas, vamos arredondar, 5 mililitros, IV lento, 3 minutos antes da indução. Fentanil. Indicado para pacientes com pressão intracraniana elevada ou para pacientes com doença cardiovascular que possa piorar pela elevação súbita da pressão arterial, infarto agudo do miocárdio e dissecção aórtica, fundamental. Assim como a pré-oxigenação, o uso do fentanil para quem está infartando ou dissecando a aorta é fundamental. Dose, 3 microgramas por quilograma IV lento, 60 minutos administrando, pelo menos 3 minutos antes da indução. Não usar se houver instabilidade hemodinâmica. É a última droga do pré-tratamento a ser administrada. Então, o fentanil, que contém aqui 50 microgramas por mililitro, nós vamos administrar 4 mililitros IV durante 1 minuto, 3 minutos antes da indução. A administração é lenta para evitar hipotensão e também para evitar uma síndrome rara de contratura espástica da musculatura do tórax. Paralisia com indução. Quarto passo. Agentes de indução. Etomidato. Não tem ação analgésica. Importante. Em casos de infarto, dissecção da aorta ou de pica aumentada, usar o fentanil no pré-tratamento. Push IV 0,5 mg por quilo, início em 15 a 45 segundos e efeito por 3 a 12 minutos. Primeira escolha para hipotensos ou com pressão intracraniana aumentada. Hidrocortisona 100 mg IV, se o paciente estiver séptico e não responsivo a volume e a vasopressor. É fundamental comunicar ao intensivista, o colega que vai receber o paciente, que o doente foi submetido à indução com etomidato. Etomidato, então, 2 mg por mililitro, administrar 10 mililitros IV em push, 20 miligramas. 0,3 miligramas por quilo para um adulto de 70 quilos. Um pouquinho menos. MIDA.
Dose: 0,2 mg por quilo IV em push. 0,203. Início do efeito de 30 a 60 segundos e duração da ação de 15 a 30 minutos. Não tem ação analgésica, mas tem efeito anticonvulsivante, então ele é útil para pacientes em status epilépticos. Tendência de induzir hipotensão. Se choque ou hipotensão, optar por etomidato ou usar 0,1 mg por quilo, ou seja, metade da dose. Então, mida 5 mg por mililitro. Nesta diluição, nós vamos administrar para induzir, não é para sedar, nós vamos induzir o paciente. 3 mililitros de IV, ou seja, 150 miligramas. Tá? Estamos fazendo aí 0,2 miligramas por quilo. Tá? E a cetamina? Bom, a apresentação no Brasil é o Ketalar, vem em ampolas de 10 mililitros com 50 miligramas por mililitro. É uma substância controlada, tá? Conforme o up-to-date. Ele é um anestésico dissociativo e pode predispor ao fenômeno da reaparição. Dose de 1 a 2 miligramas por quilo IV. Início em 45 a 60 segundos e duração de 10 a 20 minutos. Então, Ketalar, nesta concentração de 50 miligramas por mililitro, administraremos 3 mililitros IV. E o Propofol? Dose de indução de 1,5 a 3 miligramas por quilo, com início de ação em 15 a 45 segundos e duração de 5 a 10 minutos. Não é analgésico. Reduz a resistência da via aérea. Diminui a pressão arterial média e pode piorar lesões neurológicas. Risco de contaminação. Necessita de técnica asséptica. Infusão dolorosa. Usa-se veias calibrosas do antebraço ou da fossa antecubital. Propofol, então, nesta concentração de 10 miligramas por mililitro, nós vamos administrar de 14 a 20 mililitros IV. Escolhendo o indutor. TCE ou AVC, pique aumentada, hipertenso ou normotenso, etomidato com fentanil 3 minutos antes. Se hipotensão grave, prefira ketamina. Status epilépticos, midazolam. Se comprometimento hemodinâmico, etomidato. Broncoespasmo, ketamina, cetamina ou propofol. Mida e etomidato são alternativas. Doença cardiovascular, etomidato. C. Doença arterial coronariana ou dissecção de aorta, fentanil 3 minutos antes. Portanto, observa-se que o etomidato acaba participando das principais situações em que nós precisamos escolher um indutor. Agentes bloqueadores neuromusculares. Succinilcolina. Dose. Destacado. COVID. 2 miligramas por quilo em push. Por quê? Para induzir rapidamente a apneia e para evitar a tosse. 45 a 60 segundos, está paralisado para intubação, o relaxamento vai começar pela mandíbula, a gente segue segurando ali, o efeito dura de 6 a 10 minutos. Primeiro o paciente vai fascicular e em seguida ele vai relaxar. Evitar subdose. Usar peso total, não peso ideal. Usar o peso total do paciente. Um máximo de 150 miligramas. Contraindicações. Vamos ver. Primeira, hipertermia maligna no paciente ou em familiar do paciente. Doenças neuromusculares desnervantes, distrofia muscular, AVC com mais de 72 horas, rabdomiólise, queimaduras com mais de 72 horas ou agudamente extensas, hiperpotassemia significativa, alterações no eletrocardiograma. Então, são contraindicações que, fora a hipertermia maligna,
todas elas estão relacionadas com o potássio. E a gente consegue entender por que é um risco usar succinilcolina nesse cenário, em função do que já conversamos sobre a bioquímica e a fisiologia do potássio. Succinilcolina, pó liofilizado de 500 mg, frasco com 10 ml, 1 ml, 50 mg. Então, diluir com 10 ml de água destilada, agitar bem o frasco e administrar para um adulto de 70 quilos em torno de 3 ml IV em push. Rocurônio. Se a succinilcolina for contraindicada ou se o bloqueio neuromuscular prolongado for necessário, é uma boa escolha. Dose: 1,5 mg por quilo, com efeito em 45 a 60 segundos e duração de até 45 minutos. A principal contraindicação é a avaliação de via aérea difícil, indicado para o manejo do trismo induzido pela succinilcolina. Então, o rocurônio em 1 ml, 50 mg, perdão, 50 mg em 5 ml, 1 ml, 10 mg. Nesta concentração de 10 mg por mililitro, nós vamos administrar 10 ml IV, portanto, 100 mg, portanto, 100 mg, por um adulto de 70 quilos. Proteção. Esta é a anatomia do operador da intubação: a comissura labial, o ocioide, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Esse é o posicionamento do paciente. Nós precisamos flexionar a base do pescoço e hiperestender a cabeça na altura da articulação atlanto-occipital e suspender a cabeça na nuca, elevando a cabeça, o que melhora o alinhamento dos eixos. A regra é que os meatos acústicos externos estejam na mesma altura da fúrcula external. Esse posicionamento é fundamental para a COVID, pois aumenta a probabilidade de intubação na primeira tentativa. Laringoscópio na mão esquerda e o procedimento vai começar. Abre a boca com a manobra dos dedos cruzados. Tenta achar a epiglote, que é a nossa primeira referência para a glote. Use sempre, em pacientes COVID, a intubação bimanual. A mão esquerda e a direita manejando, posicionando a cartilagem tireoide, onde estão as cordas vocais, para facilitar a visualização da glote. Na maioria dos pacientes, essa manobra talvez não seja necessária, mas quando ela for necessária, você estará bem preparado para rapidamente intubar corretamente na primeira tentativa. Intubação bimanual e o posicionamento do doente antes do procedimento são fundamentais. Para isso, essa é a visão que você precisa ter. A lâmina curva, então, posicionada na valécula, expondo a glote e a corda vocal, o V invertido. Passa o tubo, notem o êmbolo, notem os EPIs. Está no número 22, 20, 19. Insufla o balonete
clampeia e pode retirar o êmbolo. Coloca o filtro EPA, não esqueçam. Conecta no aparelho de ventilação mecânica de acordo com as configurações específicas. Não esqueçam de fixar bem o tubo. Se o doente estiver mordendo o tubo, né, passou, não pode deixar ele começar a reagir, né? Isso aumenta o risco de desconexão, mas uma canulorofaríngea pode ajudar. Então, esta foi a apresentação sobre intubação endotraqueal na Covid-19, que faz parte do curso de atendimento padrão da parada cardíaca para clínicos. Nós somos do Laboratório de Ensino por Simulação. E por quê? Por que fazemos isso?